Está no ar mais um Arte e Cultura. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o patrimônio cultural do Paraná. E o nosso programa de hoje vale horas complementares. Então acompanhe conosco que logo a gente vai falar a palavra-chave. Fica com a gente porque o programa começa logo após a vinheta. Bem-vindo de volta e eu vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Kalane Pampucci Camargo Machado, que é historiadora, mestre em História pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Gestão Cultural pela Universidade Estadual do Paraná. Ela atua desde 2023 na coordenação do patrimônio cultural da Secretaria do Estado da Cultura do Paraná, desenvolvendo atividades relacionadas a pesquisas históricas, gestão documental, preservação de acervos, ações educacionais e processos de proteção do patrimônio cultural, material e imaterial. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então, para a gente já começar o nosso programa, conta para a gente, Kalane, como é que a história entrou na sua vida? Sempre foi uma vontade de criança, você falou assim, não, quando eu crescer eu quero ser historiadora? Eu acho que não. Na verdade, é aquela coisa assim, eu nunca soube muito bem o que eu queria fazer. Eu sempre tive uma aproximação com artes, na verdade, tanto é que minha mãe é artista, professora de artes. Mas eu acho que a questão com história veio muito no ensino médio. Eu gostava muito dos meus professores. E sempre que tinha alguma prova, assim, era eu que fazia os resuminhos e ajudava os meus amigos. Então eu acho que eu comecei a pegar esse gosto, principalmente quando eu estava ensinando história para eles. E aí, quando eu percebi que a história podia me abrir portas para trabalhar com arte e cultura dentro de história, porque história é muito mais ampla, assim, do que eu imaginava, aí eu falei, nossa, isso daí é para mim, porque eu consigo fazer, parece que tudo que eu gosto, assim, eu fui descobrindo enquanto eu estava fazendo. Você falou dessa parte acadêmica, de estudar história, ir para a arte, e chegou nessa parte de gestão cultural. Uhum. Então, como que aproxima tudo isso? A formação acadêmica, a história, a arte e a gestão cultural? Eu acho que o primeiro ponto foi que eu dei a louca, assim, de estudar História da Arte na Unespar, que foi a minha graduação. E é uma coisa, assim, que não tinha muito, que não acontecia muito, até porque a gente não tinha dentro da grade História da Arte. E aí, ali, eu conheci uma professora, a professora Alice Freisleben, minha querida, e ela me mostrou que existia o mestrado da UFPR sobre arte, memória e narrativa. Então, que é uma abordagem historiográfica ali dentro dessas questões. Então, primeiro eu entrei no mestrado, e quando eu já estava mais ou menos nos 4 meses de mestrado, apareceu a oportunidade de fazer a residência técnica dentro da Secretaria de Cultura. E aí, nisso da Secretaria de Cultura, né, que foi a residência era em gestão cultural, e ali foi assim, descobrir o que a Secretaria de Cultura faz e as possibilidades dentro disso. Então, a cultura era como fazer eventos, né? O meu curso, ele ia desde gestão de documentos, gestão de eventos, acessibilidade, são todas essas questões, assim, mais técnicas de produção, né? Editais, esse tipo de coisa. Mas como eu fui alocada, né, dentro da coordenação do patrimônio cultural, aí a minha abordagem era mais patrimônio. Então, assim, e se a gente para pensar, os nossos documentos, eles são patrimônios culturais. Ainda mais os documentos da CPC. Então, ali foi quando eu comecei a perceber que a gestão cultural, ela ia muito mais do que planejar eventos, que também é muito divertido, na verdade. E hoje você, já na coordenação do patrimônio cultural, como é que você diria que é o seu trabalho para quem não conhece? O meu trabalho, ele varia em 3 áreas: história, educação patrimonial e talvez uma questão de gestão documental, porque a gente tem, então,
existem alguns setores ali dentro, né? A gente tem um setor edificado, que normalmente são os engenheiros e arquitetos que ficam ali, e eles fazem a análise dos processos de tombamento que chegam. Então, todo bem que é tombado, ou protegido de alguma forma, ele precisa seguir algumas regras para ele não ser descaracterizado. Então, por exemplo, no setor de história, a gente vai fazer uma pesquisa sobre a relevância do bem e como que ele era, para tentar ajudar nessa análise mais arquitetônica, vamos dizer assim. Até para a parte da restauração, né? Porque a gente tem que dar um indicativo para todo mundo que está fazendo essa restauração saber como que era a história do local. A gente não pode descaracterizar nem socialmente. Por exemplo, uma história que eu gosto de contar é que não é porque a igrejinha, quando ela foi montada a primeira vez, ela era amarela, que ela precisa ficar amarela, se ao longo da história ela foi conhecida como igrejinha azul. Então é esse cuidado que a gente faz assim no setor de história, atualizar os históricos com as pesquisas novas. Aí já a educação patrimonial, a gente tem, quando ficávamos na Casa GOM, que é um bem tombado, a gente fazia, então, mediações com as crianças, recebia pesquisadores, que tem muita gente de faculdade que vai fazer trabalho lá, e também organizar o nosso acervo. O nosso acervo, a CPC, ela surge em 53. Então, é um acervo gigantesco. Assim. Então, o meu trabalho ele ficava variando em pesquisa, atendimento até municípios, quando o município, por exemplo, quer tombar ou quer proteger alguma coisa de alguma forma, eles ligam pra gente, eles perguntam como que eu posso fazer minha lei de tomamento, como que eu posso fazer isso e aquilo. Então, nossa, é amplas possibilidades. Até estar aqui, né, falando que a gente faz isso, a gente pode ir pra rádio, pra televisão, esse apoio à comunidade mesmo. Agora me mata uma curiosidade, porque eu sou um pouco leiga nessas coisas. O que seria o tombamento? Porque sempre que eu escuto, porque não sei o que é tombamento, eu juro que acho que demoliu o prédio, vão tombar o prédio de verdade. Isso é uma questão muito complicada, até na educação patrimonial. Porque a gente às vezes vai chegar assim para falar com crianças muito pequenas. Eu já atendi públicos de 5 anos para frente. E aí aquilo, mas vai derrubar a casa, eu adoro a casa. Então, o tombamento, ele vem de um conceito da Torre do Tombo de Portugal, que era onde os documentos ficavam armazenados. E aí, para um bem ser tombado, ele precisa ser inscrito no livro do tombo, que é daí que vem esse nome. Na verdade, o nome do livro, ele vem então, de Portugal, e aí a gente tem 4 livros, normalmente, mas varia dependendo da legislação do local. Mas o IFAM, que é o órgão que faz a proteção nacional, usa esses 4 livros e a gente também. Então, é um livro do tombo natural, que é paisagístico, arqueológico, paisagístico e antropológico, talvez eu esteja confundindo. Aí o segundo livro é histórico mesmo, livro do tombo histórico. E aí nós temos os outros 2 livros, que é livro das belas artes e livro das artes aplicadas. Então, dependendo do tipo do bem, ele vai ser tombado, então ele vai ser inscrito nesse livro do tombo específico. Mas não tem nada a ver com derrubar. Na verdade, é o contrário, né? É para que ele nunca seja derrubado. Ele só tem que estar escrito no livro. Ele tem. Bom se fosse. A gente tem que fazer todo um trabalho, assim, de pesquisa, a avaliação. É sempre muito relacionado ao que a comunidade quer. Então, existem algumas histórias, assim, de que partiu de uma solicitação comunitária que aquele bem ele fosse preservado. E o CEP, o Colégio Estadual do Paraná, um dos nossos colegas de trabalho há muitos anos, ele foi lá dar uma palestra, e aí umas meninas se interessaram sobre o assunto, assim, sobre o patrimônio, né? Então o nosso colégio pode ser tombado? Pode! E aí elas fizeram um abaixo-assinado com os alunos e com os professores, porque elas queriam tombar o colégio, e o colégio foi tombado por causa disso. Então, assim, foi aquele de saber, o tombamento é uma coisa positiva, é para proteger, às vezes é para dar um incentivo fiscal também, ou até mesmo só de o bem estar inscrito
num planejamento turístico da cidade, assim, às vezes a pessoa nunca ia olhar para aquele bem se ele não tivesse inscrito ali, bem tombado, uma placa, alguma coisa. Essas pequenas coisinhas vão fazendo com que o pessoal dê uma olhada diferente pro bem. Então, funciona bem, eu acho. Ela já me abriu até outra dúvida aqui. Claro! Aqui depois eu tiro as minhas dúvidas. Mas então até fugindo do roteiro. Se um bem está ali, tipo, vamos por ali no centro da cidade, e ele traz um risco aqui, ali, né, aquele centro, aquele meio, não tem como manter ele preservado. A não ser que haja uma restauração, alguma coisa assim? Isso. É necessário que haja restauração para que haja o tombamento. Então, assim, o tombamento ele pode ser, às vezes, para proteger aquilo de demolirem. O prédio está caindo. Talvez assim, um exemplozinho. Ali perto da estação, a gente sabe que tem alguns locais ali que estão meio deteriorados, mas que são bem tombados. E a ideia é que eles fossem demolidos. Mas eles fazem parte de uma história do Paraná e de Curitiba, de quando as pessoas vinham para cá de trem e voltavam de trem. A estação ali era central. E os hotéis que estavam em volta também. Só que eles estavam em risco de demolição. Mas aí que tá. O papel da Secretaria de Cultura é fazer essas modificações de esse bem precisa ser preservado, uma multa pode ocorrer, a gente precisa dessa restauração. Então, é mais um sentido de avisar, de cobrar, esse tipo de coisa. Porque um bem, quando ele é tombado, ele não passa a ser do Estado. Ele ainda é de propriedade privada. Então, cabe a essa pessoa que é dona do terreno fazer essas alterações para que ele seja preservado. Às vezes, quando ele está muito deteriorado, a gente tenta preservar a fachada. E aí o bem ele pode ser construído. Quero construir um prédio. Assim, depois de muita discussão, você pode até construir um prédio, mas ele tem que ter um recuo para que quando a pessoa estiver passando, ela ainda veja a fachada daquele bem preservado e consiga entender que aquilo ali faz parte de uma... A paisagem tem que ser coesa, sabe? Tem que fazer sentido, porque às vezes o momento é da paisagem. A Rua 15 é a paisagem da Rua 15, ela precisa ser preservada daquela forma. Então, assim, tem que ter todo um trabalho de restauração, de pesquisa bem minuciosa, de ver as cores, né? Todo esse cuidado para que não destoe nada e que ele não seja demolido. A ideia é que ele não seja, a não ser que, nossa, a gente não quer que ele seja demolido. Lá no começo, você estava falando do que você trabalhava, você falou dessa pesquisa histórica e tudo. Nós, leigos, quando queremos pesquisar alguma coisa, a gente vai até a Secretaria de Cultura. E vocês? Qual é a fonte de pesquisa que vocês têm no material que vocês têm disponível? Olha, eu acho que a melhor fonte também é a Secretaria de Cultura. Pelo menos porque a gente está fazendo, porque o nosso acervo, por ele ser muito antigo, todo mundo que passou por ali, trabalhava ali, eles faziam a guarda desses documentos. Então, se alguém já fez essa prospecção para saber, então, foi lá raspando para saber que cor que era o prédio, eles fizeram essa pesquisa e espero que tenham guardado ali na caixa. E aí, a gente tem mais de 200 bens tombados. E alguns deles têm mais de 30 caixas. Então, a gente tem, né, um dossiê de caixas sobre aquele bem, que dentro dessas caixas tem outros dossiêzões e pastas, essas coisas. E aí ali dentro a gente tem um material assim riquíssimo e é extremamente focado, né, em patrimônio tombado do Paraná. A gente também tem uma biblioteca dentro da Coordenação do Patrimônio Cultural, que ela é focada em patrimônio e história do Paraná. A gente antigamente a gente ficava no Batel, agora a gente está bem ali no centrinho, bem na Tiradentes. E ali a gente também tem a biblioteca pública, que é uma ótima fonte. E eu pessoalmente, eu ainda faço as minhas pesquisas online, a gente busca fazer pesquisas, né, no Google Acadêmico, principalmente mestrados e doutorados, ou artigos que foram avaliados em pares. Também tem a questão de ter vários técnicos lá dentro de áreas diferentes. Então, a gente pode discordar de alguma coisa e isso é muito bom, porque quando a gente está discordando assim de algum
de como lidar com aquela coisa, cada um vai atrás de uma informação para a gente conseguir juntar e dar um meio termo ali. Então, assim, melhor fonte possível é uma equipe multidisciplinar, na minha opinião. Quanto mais gente que sabe sobre mais coisa, melhor. E ali dentro, a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem. E na questão de documentos, porque você vai pesquisar alguma coisa, é muito fácil você encontrar os documentos digitalizados. Sim. Porém, tem muitos documentos que não são digitalizados. E por quê? Tem algum motivo de não ser ou só por não conseguir fazer ainda? Tem. É um pouquinho das duas coisas. Infelizmente, a CPC ela demorou um bom tempo para fazer a guarda correta dos seus documentos. Até porque a gente precisa de pessoas especializadas para fazer isso. A gente precisa de um arquivista, precisa de uma equipe para fazer essa manutenção, esse restauro dos documentos também, esse cuidado com as caixas, higienização. Precisa de uma equipe muito grande e, infelizmente, não era o caso, principalmente, assim, de 50 para cá. Então, assim, por sorte, esse foi meu tema da pós-graduação. Agora eu faço isso. A gente, então, tem uma produção elevada de documentos. E na década de 80 só, chegou uma moça lá que era bibliotecária. Talvez eu esteja errando o nome dela, mas é Maria Tereza. Ela trabalhou lá mais ou menos uns 2, 3 anos e ela falou, eu vou arrumar essas caixas. Aquela coisinha assim de, não aguento mais ver isso bagunçado. E aí, baixou o espírito da limpeza, né? Nossa, bibliotecária ainda. Imagina que ela queria deixar tudo certinho. E ela fez assim, do melhor jeito que ela poderia fazer. Então, como nós temos 4 tombos, ela separou as caixas em tombos, então os bens tombados, assim, até nas prateleiras, tombo 1, 2, 3, 4, e aí os bens que por algum motivo não foram tombados, a gente chama de bens de interesse de preservação, que também tem caixas específicas. Aí ela separou, né, por bem o número e o tombo, então todos os nossos bens eles vão ter um códigozinho, que é, por exemplo, 6-2. 6-2 é o Passo da Liberdade, porque quando ele foi tombado, ele foi inscrito com o número 6 no livro tombo 2. Então a gente faz essa sequência assim das caixas. Mas isso foi só nos anos 80. Então, quando eu entrei lá, e eu já tinha trabalhado no arquivo de Paranaguá, no Centro de Documentação Histórica do Litoral do Paraná. E lá eu aprendi muita coisa. Nossa, a professora Liliane, assim, era a pessoa da organização também de documentos. Aí, quando eu cheguei ali na cultura, que eles tinham uma organização própria, mas é aquilo, né? Eu prefiro guardar 1, 2, 3 e 4, da outra pessoa prefere guardar 4, 3, 2, 1. Não tinha uma metodologia. Então, minha proposta na pós-graduação foi criar essa metodologia para que a digitalização pudesse acontecer. Porque não tem como a gente fazer a digitalização de documentos sem que eles estejam organizados antes. Então, eles não foram organizados ainda, porque é muita coisa. Aí a proposta é que eles sejam organizados todos. Aí os processos de tombamento que não foram montados na época do tombamento do bem sejam montados agora. Aí depois que tudo tiver feito, a gente digitaliza. Depois que digitalizar, a gente tem que colocar os indexadores, que são os códigos, as palavras-chave. Agora, a gente tem até o OCR, né, que faz a leitura do documento. Às vezes até manuscrito ele entende o que está escrito. E depois disso a gente coloca numa plataforma que vai ser liberada para todo mundo. Então a gente ainda está... já houveram algumas discussões, né, de vamos digitalizar esses documentos. Mas ainda é um processo muito mais complexo do que muita gente imagina, assim. Eu já conversei com gente sobre isso e falando, mas não é botar na impressora ali. Escanear e jogar lá na internet. Não, eu tenho que tirar o grampo de todos os documentos, tenho que tirar clips, tenho que fazer higienização, tenho que fazer conservação. A impressora, a gente tem muita planta arquitetônica, então são uns negócios assim gigantescos. É muito mais complexo do que parece.
Eu tava aqui pensando, né, a organização ainda vai deixar que a gente saiba exatamente ali ter um caminho trilhado. Sim. Não vai ficar quando você pegar uma caixa, tá ali, uma coisa de um, uma coisa de outro, uma coisa de outro. E a gente tá tentando fazer de forma cronológica, porque uma coisa assim que eu tentei demonstrar nas minhas pesquisas é que o acervo, ele demonstra como o local funcionou. Então, um acervo que, por exemplo, se a gente percebe que está faltando certos documentos naquele período, a gente consegue começar a questionar aquilo do tipo, por que não tem documentos nesses anos? Por que não houveram reuniões esses anos? Ou por que houveram? Quem que era interessado em tombar aquilo? Quem não era? Porque, assim, são questões administrativas, políticas, são públicas, são comunitárias. Então, existem interesses de tantos lados diferentes que a gente consegue criar a história por aqueles vestígios que os documentos vão deixando, até quando eles não existem. Então, é muito poético. Vamos lá? Vamos? Vamos agora para o nosso quadro interativo, o Ping Pong. Nesse quadro aqui, você vai sortear uma pergunta, entregar aqui pra gente, a gente vai fazer para você. Tá bom. Tá bom? Aí você responde com a primeira coisa que vem na cabeça. Você pode elaborar depois? Pode, mas de primeiro que vem na cabeça. É um ping-pong, é uma resposta rápida. Tá, ixi, é difícil pra mim. Cadê o tamborzinho? Tamborzinho você tem que comprar ainda, já falei certo. Vamos lá, primeira pergunta então. É uma tradição que você gostaria que nunca desaparecesse? Meu Deus, tradição. Uma tradição que eu gostaria que não desaparecesse. Metodologia e pesquisa histórica. Chique. Ela é muito culta. Tem que fingir que é, né? Vamos ver aqui. Uma palavra que define o seu trabalho. Patrimônio. Quando é uma palavrinha só é mais rápido responder, né? Ui, acho que eu peguei. Um objeto que você guardaria para contar a história do nosso tempo. História do nosso tempo. Ai, o celular é muito manjado, né? No nosso tempo de todo mundo. Vai celular! Acho que celular é uma ótima, na verdade. Se o pessoal do futuro vai entender o que é aquilo, eu não sei. Mas eu queria que não fosse, mas é. Ela me lembrou de uma coisa agora com o negócio do telefone. Já conto. O que não pode faltar numa boa pesquisa histórica? Muitas pessoas. Muito bem. Uhum. O que ela me lembrou? Um dia desse estava navegando na internet e as pessoas comentaram assim, já pensou se as pirâmides, né, do Egito, na verdade foram parques temáticos, igual era o parque da Disney? e a gente acha que não. Porque assim, como é que a gente vai dizer para as pessoas aqui, a gente não, né, os nossos futuros, vão dizer quando encontrarem os restos dos parques da Disney, tipo um rato, um negócio assim, vão começar a adorar achando que era alguma coisa, um deus, alguma coisa, e era um parque. Meu Deus, é incrível você falar isso, porque tem um historiador, o Robson, ele começa um dos livros dele falando bem assim, como a gente vai ser conhecido, né, nossa identidade, a nossa nação, o que a gente se entende como ser humano, a gente pode pensar assim, e se um extraterrestre, depois que acabou o planeta, não tem mais nada, o extraterrestre, ele chega aqui no planeta Terra e ele encontra alguma coisa, ele ia ter que fazer um trabalho de historiador para tentar entender que nação era essa. E aí, imagine se ele não falou, o Robson deixa não falar isso, mas imagine se ele para bem no parque da Disney, ele vai achar que a gente é doido. Bom, mas voltando então para nossa conversa séria, você falou ali que a palavra patrimônio. E eu queria perguntar isso, voltar lá para o começo. O que é um patrimônio? Tá, um patrimônio, ele varia dos critérios de quem está analisando aquilo.
mas o patrimônio, ele é alguma coisa que ele vai definir a identidade de uma comunidade. Então, pode ser uma comunidade pequena, um município, um estado, até o mundo. Mas ele pode ser, então, vamos dizer assim, natural. Ele vai surgir, ele está ali, e aí as pessoas começam a se identificar com ele, identificar que... por exemplo, uma cadeia de montanhas, a gente começa a perceber que aquilo ali começa a fazer parte do cotidiano e da identificação daquele espaço. Mas existem alguns patrimônios também que eles são criados para criar uma identidade. Então, assim, não necessariamente o pinhão, ele foi alguma coisa que a gente pensou, nossa, isso daqui é muito sulista, muito curitibano. Mas houve uma tentativa de criar uma identidade paranaense, então, assim, o que a gente pode pensar? O pinhão, o frio, o petit pavé, essas coisas, assim, que a gente vai pegando e criando essa identidade. Então, o patrimônio é quase como se fosse uma vitrine para uma identidade, criada ou não, para essa comunidade. Mas, assim, para mim, o patrimônio é aquilo que a comunidade ela vai reconhecer, sabe? Então, independente da sua criação, contanto que a comunidade entenda que ele foi criado. Também não é... O que eu mais gostaria é que as pessoas entendessem que nem tudo tá ali porque tá ali. Às vezes ele tá ali porque foi uma necessidade. A gente precisava de uma coesão do Brasil, vamos dizer assim, nos anos 30. Cada cantinho do Brasil tinha uma cultura, assim. Tem muita gente que fala... aqui não tem nada a ver com lá, e lá não tem nada a ver com aqui. Mas então por que a gente se entende como Brasil? Porque existe um patrimônio, existe uma cultura que une tudo isso e que foi construída para criar uma integração brasileira. Ou uma integração paranaense, uma integração da comunidade tal e tal. Então, assim, o patrimônio, ele é um conceito tão amplo e ao mesmo tempo tão, assim, certeiro, assim, no que a gente quer falar, que por isso que eu gosto de trabalhar com isso. Ainda falando de patrimônio, né? Você trabalha com o material e o imaterial. Uhum. Qual é a diferença desses dois e a diferença de preservação? Existe? Uhum. A diferenciação começa no material, assim. É complicado porque existem... O imaterial, a gente vai também ter 4 livros, então são expressões, saberes e lugares, vamos dizer assim, né? São diversas coisas, alguns ofícios, então, violeiro, sineiro, a pessoa que toca sino, é reconhecida dentro do patrimônio imaterial do IFAM, que é o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso. O nacional vem depois. Mas o material a gente consegue pensar um pouco mais fácil. Então, uma igreja, uma ponte, uma cadeia de montanhas, uma coisa assim mais fixa, que ela provavelmente vai ficar ali. Eles podem ser imóveis também, como, por exemplo, alguns objetos, algumas figuras religiosas que às vezes são transportadas de lugar para lugar, mas eles ainda estão ali. O imaterial, ele vem muito mais da questão da tradição, da repetição e da passagem de saberes. Então, um ofício que ele vai sendo passado de gerações, um conhecimento medicinal, ou um conhecimento de dança, essas coisas assim. Aí todos eles precisam de um plano de salvaguarda, então um plano que vai envolver tentar fazer com que aquela comunidade abrace aquele espaço, assim, tem uma ampliação desse conceito ali dentro, aí para as pessoas em volta, produção de livros, vídeos, fazer uma divulgação disso, no caso do material, fazer a restauração disso, destinar dinheiro, tudo que a gente precisa para que ele bem fique inteiro. E no imaterial é a mesma coisa, porque tudo isso envolve pessoas, e as pessoas se vão. Então a gente precisa fazer com que isso seja reconhecido ali dentro da comunidade e fora dela, para que esses ofícios, esses saberes, eles não se percam. Então uma diferenciação assim clara, principalmente na legislação, é que o imaterial, ele precisa ser repesquisado a cada 5, a cada 10 anos, para a gente ter certeza que aquele bem não está se perdendo.
que aqueles saberes não estão se perdendo. A gente também tem que fazer isso no material, a gente tem que olhar, tem que tentar preservar, mas o imaterial é um cuidado maior porque envolve as pessoas que estão vivas e fazendo aquelas coisas, ou que estão participando das festividades que estão ali. Então, o fandango caiçara é um patrimônio nacional. E a gente precisa dessas pessoas fazendo fandango, se encontrando para falar sobre fandango, dançando fandango, tocando fandango. E se não houver esse incentivo, as pessoas podem acabar perdendo esse interesse. E não é o que a gente quer. A gente faz de tudo para que isso não aconteça. É isso. Eu queria perguntar bem sobre isso mesmo, porque aqui no Pará tem tantas comunidades, grupos étnicos diferentes. Como que faz para preservar tudo isso, conseguir unir tudo isso numa preservação histórica? Como isso aparece? Não? Na teoria é muito mais bonito e é muito mais assim, a vontade que a gente tem é conseguir fazer tudo isso. Mas é muito difícil porque é um trabalho muito complexo. A gente precisaria até de mais profissionais falando sobre esse tema, trabalhando e pesquisando isso, indo nas comunidades. Então, por exemplo, se a gente tem um técnico que está na comunidade conversando ou até tentando descobrir mais coisas, ele não vai poder estar dentro da secretaria fazendo as outras pesquisas. Então, assim, como fazer, a gente sabe que é muita gente, muito trabalho, mas é realmente bem difícil de fazer. Então, não tem muito essa questão da coesão. A gente tenta, por exemplo, existem alguns núcleos regionais, então a gente tem algumas pessoas mais ao norte do Paraná, que se a gente precisa de alguma pesquisa, eles fazem, enviam pra gente, mas ainda falta um pouco dessa coesão, na minha opinião. E quem define o que merece ser preservado e como essas escolhas podem refletir na nossa visão sobre a história do Paraná? Quem define são as pessoas que estão no poder. Isso eu digo em esferas políticas e administrativas, mas o público, a população, ela tem poder também. Então, no caso dessas meninas do CEP que tiveram ali a boa vontade de abrir os olhos, vamos dizer assim, da coordenação para o CEP é importante, a gente deve tombar, a gente precisa preservar ele, porque talvez se não houver uma política pública preservando ele pode ser destruído para, sei lá, construir uma caixa quadrada para as pessoas estudarem ali dentro. Então, o que eu sinto é que os critérios, eles são muito subjetivos, assim, para a gente escolher o que é patrimônio. Então, não pode ser uma escolha de uma pessoa só. Nunca. Até porque se eu acho que tal coisa é importante, às vezes ela não é tão importante assim, ou ao contrário. Então, é por isso que a gente precisa saber, assim, isso está presente na comunidade, ter esse cuidado, assim, de fazer uma pesquisa bem elaborada com muita gente. Eu acho que a questão de discordar e concordar e ir atrás, é isso que deveria definir. Então, assim, quem define normalmente são as pessoas no poder mas a gente tem influência também. Então, se o povo quer e ele falar com a gente, e a gente falar com o povo também, porque eu não estou falando aqui como pessoa da secretaria, estou falando como historiadora mesmo. Eu acho que é papel do Estado ouvir a população para que as escolhas dele sejam planejadas para a população. Então, igual eu falei lá, o patrimônio, ele cria identidade. Então, se a gente escolhe alguma coisa para ser patrimônio e outra não, a gente está fazendo um apagamento histórico. Se a gente está jogando os holofotes para isso e não para isso, quem que vai receber o turismo, o incentivo e todas as coisas boas que podem vir com a preservação do patrimônio? Esse campo, que é muito bom, mas aí a gente vai estar pagando esse daqui que talvez precise também desse dinheiro, desse incentivo, e ele vai acabar se perdendo por conta disso. Então, assim, a necessidade de ter
uma boa pesquisa científica por trás para a gente conseguir abordar o máximo de lados e perspectivas possíveis, é o melhor cenário para a gente conseguir romper com essa coisa assim de quem está no poder que decide o que vai ser a nossa identidade paranaense. E como que a gente faz para aproximar isso da juventude, da geração nova? Porque parece assim que para muitos a visão é coisa do passado. Como que faz para eles entenderem a importância do patrimônio para essa geração? Fazer um bom uso do patrimônio atualmente. A gente vai ter, por exemplo, o Paço da Liberdade, que foi um local que eu falei, e atualmente ele é um museu, ele é um café, ele não está fechado, ele não está ruindo. As pessoas ainda podem entrar ali, ele é um local de público. Talvez as pessoas não terem medo de ocupar esses espaços, porque eles são públicos. Por mais que às vezes são privados, infelizmente. Mas assim, a gente tem que ter essas políticas assim de a gente não vai poder deixar, por exemplo, um prédio gigantesco ser construído do lado daquele local, porque ele precisa ser visto. Então, assim, ampliar essa visão do público e esses usos desses locais. Porque não, assim, já é tão difícil a gente preservar, mas a gente vai preservar e vai deixar fechado? Aí ninguém vai usar, ninguém vai entender por que o dinheiro público está sendo utilizado para preservar aquilo se ele não vai ter uma função. Então, a gente pode criar escolas dentro desses espaços. Quão legal era, né, quando a gente estava lá na Casa Gon, levar as crianças, era principalmente do município, mas a gente levava de tudo, que é lugar. Às vezes a criança estava em outro canto de Curitiba e ela estava ali dentro de uma mansão inglesa de 1900 e ela não ia ter essa oportunidade se aquele local não estivesse aberto para esse tipo de atividade. Então, assim, eles entravam, eles conseguiam ver, é tudo de madeira, a arquitetura inglesa, as janelas, assim, lareiras. Nossa, tinham várias crianças, vários jovens que estavam ali que não tinham visto lareiras, e ali a gente tinha, sei lá, 6 lareiras diferentes. Então, assim, usar o patrimônio é essencial, não pode deixar parado, porque senão ele vai ruir de novo, né? Uhum. Você falando das crianças conhecendo os lugares. Eu gosto, toda vez que eu vou na estação, eu gosto de ir naquele cantinho ali do trem, entendeu? Eu ando ali, viajo, entendeu? Sim. Olha aquelas maquetes, assim, gente, como é que deveria ser na época? Toda vez que eu vou lá, eu sempre pesquiso como era naquela época para poder deixar a minha cabeça trabalhar. Eu acho um lugar lindo. Aquele lugar foi organizado por uma das pessoas que trabalhou lá na coordenação do patrimônio por muitos anos. Eu não sei se foi unicamente ele, provavelmente não, foi uma equipe grande, mas o professor Aimoré, ele foi historiador ali na CPC de 86, 87 até 2023. Ele trabalhou assim, ele deu a vida ali dentro e é um dos nomes que aparece nessas proteções, nesses museus e nessas coisas. Então, a gente tá por aí. O papo tá muito bom, mas eu tenho certeza que quem tá nos acompanhando quer as suas horas complementares. A gente vai deixar o vídeo da nossa equipe CMA rodando para você saber como consegue as horas complementares e depois a gente diz a palavra-chave para você. Para fazer a avaliação do curso ou evento e obter o seu certificado, é bem simples. O curso ou evento fica disponível na área Meus Cursos na tela inicial do AVA. Dentro do curso, clique em Avaliações, depois em Iniciar e responda a avaliação. Em alguns eventos, a resposta certa é a palavra-chave falada ao vivo. Acertou e obteve nota suficiente? Basta acessar seu certificado, clicando no ícone de certificado na tela de avaliações. Precisando de ajuda? Já sabe! Fale com a CMA no chat de atendimento online, no Univirtus ou pelo ícone Mensagens. A CMA é a Uninter sempre com você. É isso aí, é fácil conseguir seu certificado se você já fez sua inscrição. E agora nós vamos falar qual é a palavra-chave com você, Kathleen. A palavra-chave é memória. Você vai estar colocando lá e garantindo seu certificado de horas complementares. Isso aí, memória. Vamos seguir aqui nosso bate-papo. Você também atua como gestão documental e preservação de acervos, né? A gente já falou tanto sobre
o patrimônio, sobre como preservar, como manter, como digitalizar, né? E o que você pode contar, assim, desse acervo a gente raramente encontra nos livros? O que você acha que talvez seria importante até ser uma coisa que a gente aprende já da escola? Nossa, eu gostaria muito que na escola a gente aprendesse a guardar as nossas memórias de família de forma correta, assim. Quando a minha avó foi vender a casa dela, eu peguei ela com uma caixa cheia de foto antiga, falando, eu vou queimar, ninguém vai usar isso. Pois eu peguei aquela caixa e falei, não, é minha caixa. E assim, talvez. Ui, desculpa. Talvez a ideia seja a gente entender que a gente não está preservando só um monte de papel, e um monte de foto, e um monte de coisa. A gente está preservando a história de pessoas que muitas vezes não vão aparecer no livro de história. Então, a gente tem muito ainda de histórias oficiais, assim, porque tal pessoa é importante, que fez isso, isso, isso. Mas a gente consegue escrever história sobre qualquer pessoa e a gente precisa disso, a gente precisa dessa história do cotidiano para entender como essas coisas funcionam e ampliar os nossos conhecimentos, abrir a nossa mente, entender que aquilo ali era assim que funcionava naquela época. Então, assim, meu sonho é que a gente aprendesse a guardar as nossas fotos, esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, no nosso acervo, a gente tem muita doação, assim, de famílias que eram donas de casa tal, e que eram, às vezes, donas do bairro inteiro, e que fizeram alguma doação de fotografias. Até mesmo o passeio público aqui em Curitiba é um local que a gente tem algumas fotos antigas porque a gente pegou de doação de um acervo pessoal. E é bom a gente ter essas fotografias para, às vezes, num planejamento até ambiental, pensar, não, essa árvore precisa estar aqui, não precisa, você precisa preservar dessa maneira, porque se a gente vai deixando cortar ali, faz isso daqui, isso daqui, isso daqui, a gente perde. Não dá para ficar abrindo essas brechas. Então, assim, ali dentro também a gente tem plantas de prédios que não existem mais. Porque se o bem, a partir de muita pesquisa, a gente entende que ele não é passível de tombamento, e se ele for demolido, o único registro que a gente vai ter, então, é aquela fotografia, aquela planta, aquela coisa, que pode auxiliar numa pesquisa, talvez, de planejamento público, de arquitetura, de conhecimento do solo, sítios arqueológicos. A gente tem sítios arqueológicos no centro de Curitiba. A Praça Tiradentes, e muita gente passa direto da Praça Tiradentes, mas a Praça Tiradentes tem aquele vidro ali porque eles estavam fazendo escavações arqueológicas e encontrando resquícios de comunidades indígenas e a gente não saberia daquilo se não houvessem registros que apontassem ali pode ter alguma coisa. Então, assim, nossa, é fantástico quando a gente começa a perceber a diferença que faz uma boa guarda de um documento ou de uma fotografia para a história e para várias outras disciplinas diferentes. Tô chocada com a questão da Tiradentes. Sobre a parte de restauração histórica, agora entrar nessa área. Porque parece que na história vai acontecendo muito disso. Agora vamos modernizar tudo. De repente, não, agora vamos retomar a histórica. Agora vamos modernizar de novo. Agora vamos retomar. E parece que vive nisso. E nós estamos numa fase de muita restauração. Como que é feita a escolha do que é restaurado? É por uma questão histórica, pela importância que teve, ou mais por uma questão estrutural mesmo? Normalmente a ideia da restauração, pelo menos para a coordenação, ela é focada nos bens tombados pelo Estado do Paraná. Então, cada instância vai ter o seu cuidado com esses bens. No caso, a gente vai ver, esse bem está caindo? Se não houver uma preservação disso, que é a preservação, assim, a restauração emergencial. Se a gente não fizer isso, ele vai cair? Então, se a resposta for sim, é ele que precisa do nosso foco imediato. Mas também a ideia, na verdade, é fazer uma preservação para que a gente não precise chegar na restauração. Isso tanto em documentos quanto em prédios,
Porque é muito mais complicado a gente restaurar. Porque daí a restauração não é aquilo lá mais original. Isso, se a gente chegou num ponto de restauração, é porque, na verdade, aquilo ali se perdeu. De alguma forma, e a gente está tentando reconstruir aquilo. Mas igual num documento, que um documento ele tá rasgado ali, porque ele foi mal armazenado ou aconteceu alguma coisa. Você vai fazer todo um cuidado de higienização, a colagem e tudo mais, mas você não pode deixar ele exatamente como ele tá. Porque, primeiro, é muito difícil de fazer isso, e segundo, que você não pode criar um falso histórico daquele bem. Então, se eu restauro e deixo exatamente igual, como é que eu vou dizer que aquilo ali é desse ano ou de 50 anos atrás? O papel é a mesma coisa, a gente tem que deixar até uma diferença de tonalidade para a pessoa entender que aquilo ali foi restaurado. Então, é mais esse cuidado de preservar para não restaurar. Aí, dentro da CPC, não somos nós que fazemos a restauração. Nós auxiliamos na pesquisa para que as pessoas responsáveis por aqueles bens façam essa restauração e essa preservação do local. Mas daí não é a gente que faz, assim, que pega na... os documentos a gente faz, às vezes, mas os prédios e os outros bens históricos, como pontes, assim, aí quem é responsável por isso. Eu penso muito nessa questão, tipo, de janelas, porque chegou uma época que todo mundo queria colocar janela que fosse vidro inteiro. Vamos tirar as madeiras, as bordas, colocar... E depois, nunca mais ia restaurar. Ou uma igreja, por exemplo, que tinha aquelas pinturas todas bonitas, de repente pintaram tudo de branco, para restaurar de volta com a cor original. A ideia é que a gente faça essa pesquisa para tentar descobrir o que tinha embaixo. Então, existem técnicas de fotografia, a gente consegue meio que fazer um raio-x assim, da parede para ver o que tinha ali atrás, fazer essa prospecção para saber das cores. Então, o que eu acho complicado, até nesse tipo de pesquisa, é que se um bem ele tem 200 anos e a gente quer restaurar ele até um ponto, a gente tem que decidir em que ponto que a gente vai parar. Porque, às vezes, até uma casa, que tem muitos cômodos, cada cômodo tem a sua função. Mas e se alguém se mudou e resolveu que a cozinha não ia ser mais ali, ia ser ali? Ou a casa, ela sempre foi branca e daí depois eles pintaram de amarelo e depois ela voltou a ser branca. Que cor que a gente vai escolher? Então, assim, são todas decisões, são pessoas fazendo essas decisões, entende? É o historiador, é o técnico, é o interessado, é nessas pequenas escolhas que a gente vai decidindo que história contar. Por isso que é sempre essencial deixar claro a metodologia que a gente está usando. Eu não vou escolher deixar a cozinha aqui ou aqui porque eu quero. Não, é porque em tal período foi aqui, em tal período foi aqui, e por causa da estrutura a gente escolheu aqui, ou porque a gente quis parar, daqueles 200 anos a gente quis parar no 100. Então, explicar que aquilo ali foi uma escolha que fez a gente fazer a restauração até o ano 100, e não voltar até o início, ou voltar só um pouquinho. Então, assim, é tudo uma coisa muito complexa. Agora vamos levar o assunto mais para trazer um assunto um pouco mais para a atualidade, né? A nossa cidade, Curitiba, tem passado por essa movimentação para a gente voltar ali ao centro da cidade, né? Como é que você vê essas mudanças desses novos espaços? Alguns provavelmente vão ser restaurados ali, por exemplo, na Marechal mesmo, né? O que você espera? Você espera que seja realmente preservado e talvez restaurado e traga a cara que a gente tinha daquele pedaço, ou é uma coisa mais ampla? Eu tento me desprender um pouco dessa coisa de historiador, assim, de ficar preso no passado, assim, e ignorar que a gente está se modernizando. A gente está se modernizando, a gente precisa se adaptar a novos carros, a novos meios de transporte. Então, o que eu acho é que aquilo ali não pode ser feito só de bonito. A gente tem que pensar que a população precisa fazer o uso daquele espaço. Então, eu acho que numa resposta mais ampla, eu gostaria muito que os restauros eles fossem feitos e que as coisas fiquem da melhor maneira possível para que a população consiga utilizar aquilo ali, mas sem destruir. Porque também o jeito mais fácil seria destruir tudo e fazer rua, fazer calçada. E também não é a ideia, porque a gente não pode pensar
só em mobilidade urbana ou só em coisas mais estruturais e não pensar que a cultura, olhar para esses bens, ter árvores, ter espaços, ter essas paisagens que fazem sentido ali, aquilo ali também faz bem para a população, também cria novos interesses. Pelo menos quando eu andava com a minha avó vivia falando, foi aqui que eu conheci teu avô, foi aqui que eu trabalhei, foi aqui que isso, foi aqui que aquilo. Então, se a gente começa a destruir ou descaracterizar, não existe mais essa ativação de memória, entende? Porque quando a minha avó se for, eu preciso olhar aquilo e ter essa ativação. Ou se eu vejo aquilo ali na escola e aquilo ali não existe mais, como é que eu vou ter essa ativação quando ele aparecer na televisão, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo? Porque a gente não sabe, mas em quantos anos demora pra gente esquecer de alguma coisa? Então, tudo depende do quanto que aquilo ali dá o estalo na sua cabeça e você entende a importância. Então, assim, mobilidade urbana e cultura podem andar de mãos dadas, sim. Tem que andar, né? E é isso, a gente já está encaminhando para o final do nosso programa, mas como Secretaria do Estado, de Cultura do Estado, eu gostaria de perguntar isso para você. Que estado que você quer deixar para o futuro? De que forma que você quer que as pessoas percebam o Paraná no futuro? Eu quero que o Paraná, ele seja... que ele tenha uma fama um pouquinho melhor, assim. A gente não é frio e sério e chato e isso e aquilo. Isso é mesmo para curitibano, né? Mas a gente tem essa fama. Curitiba é um lugar muito cultural e muito amplo. A gente tem uma diversidade cultural gigantesca. Então eu queria que as pessoas começassem a ver o estado como uma coisa coesa e plural, principalmente. Não ficar só nessas narrativas mais... que eu acabei de falar, preconceituosas, assim, a gente tem aquilo, tal espaço do Paraná é assim, tal local é assim, tal local é assim. Não, é muito mais amplo, é muito mais cultural, então, assim, eu espero que o estado do Paraná no futuro tenha políticas públicas que ajudem a gente a conseguir perceber essas pluralidades culturais e artísticas, né? A gente teve um belíssimo bate-papo com você hoje, a gente adorou receber você aqui. Agora eu gostaria que você deixasse para quem está nos assistindo, né, informações de como elas podem, quem está de fora, porque passa para todo o Brasil, quem está de fora poder conhecer, né, mais da cultura paranaense, algum site que você recomenda, e as suas redes sociais. As minhas redes sociais? Tá. O patrimônio cultural, né, a coordenação do patrimônio cultural, ela pode ser encontrada no nosso site, que é www.patrimoniocultural.com.br, talvez. Mas assim, pesquisando coordenação do patrimônio cultural, você vai encontrar o nosso site. Não está tão bonito agora, porque estamos em período eleitoral e existe uma instrução de que as coisas precisam estar fora do ar nesse período. Porém, quando o período eleitoral acabar, ele vai estar lindo e maravilhoso, porque fui eu que organizei. E eu tenho orgulho do nosso site. A gente tem todos os nossos bens tombados no estado. A gente tem uma aba de educação patrimonial, que a gente está até alimentando para que tenha instruções. Também existem instruções para os municípios de como que eles podem agir. Nossa, a gente tenta colocar legislações, todas as publicações que a Secretaria fez sobre o tema, tenta deixar mais amplo possível. E vocês podem me encontrar nas redes sociais como Kalani Pampushi. O meu @ do Instagram é arquivai com KH. Mas se colocar Kalani Pampushi, não tem muitas por aí. E é isso, obrigada. Sim, obrigado pela sua participação. E você que está nos acompanhando, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de comentar aqui no vídeo e continuar nos acompanhando para mais arte, mais cultura. Tchau! Tchau, tchau!